tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo numa magnífica tarde de sol. É uma concorrência quase que desleal e agradecer-vos a vossa presença, agradecer também a presença do José Miguel e da Carla Joaçaba, dois convidados que vêm dar continuidade ao programa do Infinito Vão, 90 anos da arquitetura brasileira. O José Miguel é mais fácil apresentar, professor aqui da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Porto, professor de crítica, ensaísta, com um grande peso vários trabalhos que tem feito no campo literário e quase conhecido de todos nós, alguns de vocês provavelmente até foram alunos e portanto é mais fácil. A Carla, eu não diria, como ontem nós tivemos já numa conferência com o professor Carlos Guimarães, é já uma jovem certeza da arquitetura brasileira. Eu conheci a Carla talvez há uns 5, 6 anos, quando participei também enquanto professor num workshop em Paraty, e ele na altura era professor da PUC, e nós levamos também o arquiteto Eduardo Souto Moura. Estivemos uma semana a trabalhar intensissimamente sobre a cidade de Paraty e que deu para nós termos um conhecimento muito profundo sobre a maneira de atuar e de trabalhar da Carla, que na altura tinha construído já uma das casas que vai apresentar aqui, que foi uma das obras com que ela apresentou também nesse workshop, e depois um grande edifício que foi o Pavilhão das Humanidades, feito no Rio de Janeiro. Esse projeto, curiosamente, foi o projeto selecionado pelos curadores e que a Carla teve a amabilidade de ceder esse projeto para a Coleção Brasil, portanto que hoje é património da Casa da Arquitetura, desta coleção de 90 anos de arquitetura brasileira. Entretanto, fomos-nos mantendo sempre a par da evolução do trabalho da Carla e talvez uma das mais magníficas obras da Carla podemos-la ver hoje em Veneza, uma das capelas, das 10 capelas que estão presentes em Veneza, por um projeto do Vaticano, onde está também ao lado a capela de Eduardo Souto Moura. E é curioso porque nessa altura, há uns 5, 6 anos atrás, lembro de uma conversa que a Carla teve, estávamos a ter os três sentados no passeio de Paraty e a mostrarem algumas imagens, uns a um ao outro, a Carla e o Eduardo, e a Carla dizia com piada que eu acho que fiz uma casa que alguém pode ter dito que eu a copiei. E o Eduardo, continuamos a ver a obra e assim, esta eu acho que vou copiá-la eu num futuro. E, portanto, criou-se aqui uma relação natural e espontânea entre também o Eduardo Souto Moura e a Carla, que leva que hoje estão lado a lado na mais representativa mostra de arquitetura mundial, que é a Bienal de Veneza, dois arquitetos, entre outros, naturalmente, a Carla com uma capela lindíssima, muito leve, quase que se mistura no terreno, e ao contrário, o Eduardo Souto Moura com uma presença forte, agarrado ao chão, com uma arquitetura chã portuguesa, e que entra num diálogo muito simpático e nesta relação com as duas obras que eu acho que seriam magníficas. E, portanto, eu deixo-os numa conversa, o Zé Miguel vai começar, depois a Carla mostra o trabalho e haverá um momento depois de diálogo entre eles e que eu gostaria que o Zé Miguel aqui conseguisse levar a palavra até vós e convidar-vos a criar aqui uma relação que às vezes nós sabemos que pela comodidade não acontece, mas que eu gostava que se aproveitasse e trocasse entre a Assembleia e os nossos convidados. Muito obrigado a ambos e vamos à atividade. Obrigado. Ora, muito boa tarde, eu creio que se está a ouvir, muito boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar a arquiteta Carla Joaçaba, por agradecer ao arquiteto Nuno Sampaio e à Casa da Arquitetura a ocasião que me dão de falar sobre poéticas espaciais. Eu gostaria de vos poder dar a ver, de certo modo, em que medida é que a arquitetura da nossa convidada de hoje tem fundamentalmente que ver com essa palavra que me parece que interpela o espírito e que nós usamos
sempre que nos aproximamos de uma dimensão da arquitetura que temos dificuldade em dizer ou em clarificar. E, portanto, o que eu preparei para hoje e que vou colocar em cima da mesa como antecedente da exposição da obra, da ocasião que vamos ter de observar a obra da Carla Joaçaba explicada por ela própria, o que eu acho que é, digamos que a melhor ocasião que cada um de nós pode ter perante uma determinada arquitetura. Eu gostaria de discutir um pouco o que é poético, quando é que se verifica a poética, o que implica, de certa forma, pensar naquilo que não é poético ou que não pretende ser poético, no espaço ou em arquitetura, para mim é igual, e para colocar os termos desta observação ou desta reflexão prévia que gostava de fazer, propor, entre outros aspectos, que escolhamos alguns livros que estabelecem uma espécie de ponto de partida para a leitura poética de uma qualquer arquitetura. Nesse sentido, o primeiro livro que ocorre a qualquer arquiteto, a qualquer estudante de arquitetura, é um destes livros que eu trouxe para cima da mesa. Não vou consultar nem ler, evidentemente, mas não me consigo afastar deles. Um dos primeiros seria, evidentemente, o lógico Gaston Bachelard e a Poética do Espaço, que é um livro que li e reli já várias vezes e a partir do qual não vou ensaiar as minhas considerações. Ou seja, é um livro que me parece incontornável, mas que não serve para os propósitos daquilo que eu vou dizer e que eu acho que observo na obra da Carla. Eu vou contrapropor 4 livros que estão em cima da mesa. Um deles muito antigo, A Poética, do próprio Aristóteles. Um livro onde o autor, de uma maneira, a meu ver, particularmente acertada, fala da arte como imitação. Aristóteles, inclusivamente, diz que a única hipótese da arte se consagrar ou se manifestar implica uma espécie de distanciamento em relação ao objeto imitado, por demais ou por de menos, e, portanto, qualquer tentativa de excesso de fidelização ao objeto copiado, como que constitui uma espécie de um impasse, digamos que um impasse teórico-prático. Ao mesmo tempo que a recusa ou a renúncia, aquilo que o Harold Bloom chama a angústia da influência, na perspectiva aristotélica é qualquer coisa que nós devemos afastar. Segundo livro que me parece bastante pertinente para este percurso, para este caminho, O Reino da Estupidez, de Jorge de Sena. Concretamente, o livro é uma coletânea de ensaios de Jorge de Sena, um autor com fortes ligações ao Brasil. Tem 4 textos sobre poética, mas desses 4 textos há um que me diz muito, que eu acho particularmente estimulante para, se quiserem por translação, aplicarmos a arquitetura, que é um texto onde ele discute a diferença entre rima, poesia e poética. Isto, evidentemente, no campo da literatura, mas, a meu ver, com fortíssimas ligações à arquitetura. E esse texto de Jorge de Sena conduz a um livro de inéditos do Fernando Pessoa, editado pela Teresa Rita Lopes, e num desses inéditos de Fernando Pessoa, o autor, através do seu heterónimo Alberto Queiro, explica muitíssimo bem essa diferença. E essa leitura da diferença eu gostaria de vos ler. É muito curta e acho que vale a pena. Como ele me disse uma vez, isto é o Pessoa a falar, através do Queiro, só a prosa é que se emenda, no sentido de corrige-se. O verso nunca se emenda, nunca se corrige. A prosa é artificial, o verso é que é natural, diz Pessoa. Nós não falamos em prosa, falamos em verso. Falamos em verso sem rima nem ritmo, e sublinho, sem rima nem ritmo. Fazemos pausas na conversa que na leitura da prosa se não podem fazer. Falamos sim em verso natural, isto é, em verso sem rima nem ritmo, com as pausas do nosso fôlego e sentimento. Os meus versos, diz Pessoa, são naturais porque são feitos assim.
nota do autor bastante categórica. O verso ritmado e rimado é bastardo e ilegítimo. E eu li-vos esta passagem porque eu acho que há vários perigos na palavra poética que a meu ver, importa acautelar. Eu creio que, e o conjunto de imagens que trouxe, enfim, também para ilustrar, para dar uma imagem daquilo que eu penso relativamente ao assunto, podem, na verdade, constituir este perigo do querer ser poético, digamos que à força, a todo custo. Eu penso que uma das principais condições da poética na arquitetura é, ao mesmo tempo que eu não quero deixar de ter essa possibilidade instrumental nos meus projetos, eu não decido persegui-la deliberadamente. Ou seja, eu elejo primeiro para a minha própria pesquisa projetual outros assuntos que me permitem ganhar asas para que a poética se manifeste. E nesse sentido, e aqui digamos que terminaria as recomendações bibliográficas, o livro, a meu ver, mais extraordinário, numa perspectiva já muito, mas muito aplicada à arquitetura, é o conhecido Profissão Poética de Álvaro Siza, se é que o livro é de Álvaro Siza, que todos conhecem e que, digamos que marcou uma geração como a minha. Eu lembro-me de estar várias horas a discutir com os meus colegas o que é que queria dizer esta mistura aparentemente improvável entre ter uma profissão e essa profissão ser poética. Eu acho que é particularmente bonito que a palavra escolhida tenha sido profissão, no sentido profissional, para causar, digamos que, a irritabilidade própria que a palavra suscita. E neste livro, que no fundo trata da arquitetura de Álvaro Siza, o texto, a meu ver, fundamental, e que eu me recorde, nem sequer utiliza a palavra poética uma única vez, mas o autor está na sala e poderá contrariar-me no momento das perguntas e respostas. É o texto de Alexandre Alves Costa sobre a participação do Álvaro Siza na Operação Sal, uma operação que a Carla provavelmente não conhece da mesma maneira que nós, mas que é uma operação que visa o problema da habitação coletiva, da habitação para todos, e que o Álvaro Siza trata de uma maneira muito particular, num momento muito particular do nosso país, nomeadamente no Sal da Bolsa, que é uma operação que começa antes, mas que em 1974, ano da nossa Revolução, como que ganha um sentido especial. E no texto do professor Alexandre Alves Costa, a meu ver, o sentido poético mais interessante naquele texto, e que também marcou toda uma geração, é o momento em que o autor, terminando o texto, diz que citou livremente, mas respeitosamente, e enuncia uma sucessão de autores nos quais mistura erudição, conhecidos, ele próprio, muito literários, pouco literários, mais políticos, menos políticos, de uma maneira que inspirou toda uma geração de arquitetos e estudiosos da arquitetura. E por isso pedia que passassem as minhas imagens, uma após outra. Então vou passar eu. E no final, portanto, depois de passar as imagens, eu vou só fazer 2 ou 3 comentários que as imagens podem suscitar. No final, ler-vos-ei a minha conclusão quanto àquilo que eu entendo ser a poética espacial, ou como eu prefiro, a poética em arquitetura. Primeira imagem do bairro de Vilar, uma ilha absolutamente extraordinária. Infelizmente, já não está entre nós. Eu acho que há aqui um problema, porque isto está a passar para a última imagem. É? E, por exemplo, é interessante que, se eu quiser suscitar a vossa curiosidade para este bairro, que já não existe, eu sinto que preciso deste desenho. Habitação coletiva e social do Adolf Loos, muito pouco conhecido. O Álvaro Siza, antes, inclusivamente, do restauro atual na Bolsa. Tenho um fascínio por estas imagens em que a Bolsa estava muito degradada, muito maltratada, e ainda assim tinha uma força enorme sobre os estudantes
pelo menos como eu, naquela altura. O portão barroco e a habitação coletiva em segundo plano. Outra operação sal do CISA. O cão, a pessoa e o carro. Uma obra minha. O Nuno Sampaio apresentou-me como crítico, mas eu tenho as mãos sujas. Outra fotografia de uma obra minha no Alentejo, Aldeia da Luz. Uma obra do Nuno Brandão Costa, o colega de curso, a meu ver, com uma obra mais conseguida. Outra operação de habitação económica ou social em Campanhã. A mesma obra, vista de outra perspectiva. Uma intervenção numa capela privada feita por Nuno Brandão Costa. Aliás, ele esteve para estar connosco nesta conversa. Que me faz lembrar o momento em que eu conheci ao mesmo tempo a capela do Eduardo Souto Moura e da Carla Joaçaba. Uma casa do Nuno Brandão Costa com um vão infinito. O modo como ele desenha, com colagem. E uma colagem do Mies van der Rohe. E se eu tiver alguma razão na minha ideia de poética, que vos vou ler para terminar, eu creio que estas imagens farão mais sentido depois daquilo que vou ler. A poética resulta do sentimento do imprevisto pelo reencontro de objetos ou coisas que não tínhamos pensado relacionar. Nesse caso, de facto, a poética é fecunda, isto é rica, porque nos revela coisas que de outro modo nunca teríamos alcançado. Por outras palavras, a sensação poética não é mais que o resultado de um encontro inesperado entre objetos afins que até esse momento não se tinham manifestado juntos. Por outras palavras, ainda, a condição poética é essencial ao trabalho criativo, como prova a arquiteta Carla Joaçaba, na minha perspectiva. Em particular, para a arquitetura, que vive da capacidade de pôr em relação naturezas mortas e seres vivos. Repito, naturezas mortas e seres vivos. Por consequência, poética e espaço são materiais complementares ao exercício do projeto que partilham entre si uma condição de indisibilidade própria do problema literário, que explica, a meu ver, o nascimento da poesia enquanto género literário. Além de todas as propriedades físicas do espaço arquitetónico, na boa arquitetura, isto é, naquela que nos emociona ou, se quisermos, nos arrepia, a Capela do Vaticano da Carla, sempre se colocará uma dimensão que, por não sermos capazes de enunciar e menos ainda de explicar, dizemos ser poética. E esta é, se quiserem em síntese, a minha ideia de poética da arquitetura. E penso que não diria por agora mais. Ouvíamos a autora. Obrigada, Isabel, pela introdução. Obrigada, Nuno, pelo convite, pela presença de vocês. Eu vou mostrar alguns projetos muito diversos e vou começar com que eu acho que não é arquitetura, mas é um objeto de 9 metros quadrados, que também não é escultura, não sei muito o que é, mas também não gosto de chamar de instalação, mas eu acho que ele precede, de certa forma, o projeto da Capela do Vaticano, então eu vou mostrar por causa disso, apesar de ser um objeto abstrato. Assim. Ele é feito para uma galeria de arte no México, que convidou e disse, você pode fazer o que você quiser. Eu falei, então, já que eu posso fazer o que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser, que é esse objeto feito de imã, de 5 centímetros por 5, só para ter escala, corda de violão de ouro, peças de chumbo, que estão tensionadas pela força dos ímãs, e entre os ímãs, tudo aqui é posado, não tem cola, tudo está apoiado no espaço pela força dos ímãs. Então, essas vigas de latão estão apoiadas nessa bola de gude, que é uma metáfora de qualquer junta. Então, isso é, na verdade, uma construção. Na verdade, isso é uma construção. Então, de nada, mas é uma construção. E essa é a planta baixa, com essas peças de latão, e esses aqui são os ímãs. Então, foi assim, na verdade,
Na verdade, foi um objeto muito difícil de construir, porque os ímãs eles têm uma potência muito forte e, ao mesmo tempo, são arenosos. Se cai no chão, quebra. Então, é uma questão de forças, né? E esse é o cartaz, que tem a soma do diagramão de momento de cada das peças. Não, eu sei que é difícil de entender, mas eu vou tentar explicar. Aí eu chamei o físico, que fez um cálculo entre a força dos ímãs e do magnetismo e a força da carga que tem do latão aqui. Então, aqui está o latão e a força dos ímãs. Eu precisava saber a medida entre os dois ímãs para poder construir essa peça. Aí ele trabalhou, disse no final o comentário que o cálculo pode não estar de acordo com a realidade. E estava perfeitamente de acordo com a realidade. Deu 5 centímetros entre os ímãs e perfeitamente foi o que aconteceu. Só que o cálculo chegou depois que estava tudo pronto. Então, mas deu tudo certo. Então, esses 5 centímetros são isso aqui. Isso aqui é uma arruela de borracha, que foi o que deu equilíbrio ao conjunto, para não precisar colar as coisas. E, enfim, é um objeto extremamente abstrato, mas que eu acho que ele precede a capela, porque ele desenha no espaço, ele tem uma linha que desenha, ele quer ser invisível, né? Ele quer ser invisível como a capela, ele quer aparentar que as forças não existem, por exemplo. Então, parece que está tudo em equilíbrio, tudo assim num ponto de repouso. Não existe 2 pontos, 5 centímetros, 4, é só o 5. Então, só tem um ponto de equilíbrio, não tem 2. E eu acho que essa aparente falta, ou seja, aparente repouso, parece que a capela também tem um pouco isso. Você não sabe onde está parafusado, você não sabe como é que ela está presa, você não sabe onde estão os reforços estruturais. Ela parece ali colocada como por ímãs também as peças, né? Mas tem todo um trabalho de reforço estrutural, como aí tem uma entropia enorme de uma força que a gente não vê, uma força que a gente não enxerga. Então, estou adiantando, mas tá pronto. Eu acho que é só um exercício de construir um objeto, isso. E esse exercício eu acho que levou ao projeto da capela. E muito difícil de fotografar, também tem essa coisa em comum. E também tem outra coisa em comum. Eu achava que as sombras iam ser mais importantes que o objeto na capela. Não aconteceu, de fato, mas no estudo eu ficava, não, isso vai acontecer, que ela vai sumir, vai ficar invisível, e vai ficar mais importante que o objeto. Mas não é o que acontece, não foi o que aconteceu. Tem assim, apesar de 1,5 centímetro de perfil, tem uma presença matérica, né? Do latão, da beleza do latão, da beleza do fio de ouro, da beleza do imã, da beleza da bola de gude. Quer dizer, as coisas são bonitas, né? É um objeto que quer ser bonito. Então, acontece que no México está tudo apoiado em equilíbrio. No México tem terremoto, eu não sabia, caiu tudo, quebrou tudo. E eu não pensei, no Brasil não tem terremoto, eu botei tudo em sistema isostático e caiu tudo, quebrou tudo. Mas depois foi restaurado. Então, vou mostrar a capela, né? Um pouco as coisas que me inspiram, né? Eu acho que eu fiz um curso com um cenógrafo do Peter Brook, que é um diretor de teatro inglês que trabalha na Inglaterra. Hoje ele tem 90 anos, teve uma companhia de muito sucesso, mas... E ele tinha uma companhia, e o teatro dele, que ele denominava de teatro pobre, como a Lina Bobardi denomina, ela mesma fala arquitetura pobre, da arquitetura dela, os dois têm isso em comum, e os dois, para mim, são muito inspiradores, né? Que tudo vem, de certa forma, da origem da arte povera e tudo, mas eu acho que eles são inspiradores porque eles comunicam muito com poucos elementos, né? Então, eu acho assim que o Peter Brook ele tem uma coisa assim que ele precisa da imaginação para preencher a imagem. Ele não vai entregando tudo. Ele precisa do outro para preencher a imagem. Então, eu acho muito bonito esse bambu, por exemplo. Ele vai uma hora vira cruz, uma hora vira floresta, uma hora vira arma, uma hora vira arco e flecha. Então, ele vai... E não tem nada a ver com minimalismo isso, só porque ele usa poucos elementos. O minimalismo, eu quero realmente falar sobre isso, porque o minimalismo ele se ausenta de significado completamente, é só a forma pela forma.
Então, como a capela, eu não acho que, já ouvi 1000 vezes, minimalista, não tem nada de minimalismo, ela é carregada de simbolismo. O minimalismo não é carregado de simbolismo. Então, isso é a frase do Peter Brook, que eu adoro, né? O espaço vazio é suficiente? Se a resposta for sim, então começaremos a estudar quais são os elementos indispensáveis, que essa pergunta que ele se coloca para começar alguma coisa, sabe? O que é indispensável? Então, e também tem essa cadeira da Lina, que eu acho assim, que é uma beleza, chama cadeira de beira de estrada, que ela pega essas madeiras e senta na beira da estrada. De repente, ela precisava descansar, inventou essa cadeira, né? Mas eu acho muito bonito também dessas duas fotos, que as fotos são habitadas, né? Precisa da Lina aí sentada para ficar muito bonita essa foto. Então, eu acho que tem um pouco... falando do teatro, e como o Aldo Rossi fala do teatro, né, eu acho que ele fala, o Rossi, que tanto a arquitetura quanto o teatro, ele está ali para a vida, né? Alguma coisa, uma frase... Deixa eu achar essa frase, que é muito bonita. Eu não vou achar agora, meu Deus. Mas acho que a expressão dele que é bonita, que favorece o acontecimento, sabe? Por isso que eu acho que a capela, ela não é escultura, como as pessoas dizem, ela não é uma instalação, como as pessoas dizem. Eu acho que a arquitetura, porque ela, como o Aldo Rossi fala, ela favorece que aconteça alguma coisa, é para acontecer alguma coisa. Então, aqui são as pessoas que trabalharam, o Francesco Dalcô, o Clóvis, que foi o meu colaborador, e o engenheiro do Brasil, CERN, e o Secosystemic, que foi quem construiu, né, a capela. Esse jardim é a primeira vez em 32 anos que o Vaticano entra como país, ele nunca entrou antes. Entendi que é por causa da vontade do Papa, assim, por trás de tudo é a vontade do Papa Francisco, querendo que a arte tome um lugar de novo como comunicação, né? Então, esse jardim que nunca foi aberto ao público foi onde aconteceram as capelas, atrás da San Giorgio Maggiore, né? Da Basílica, aqui nesse jardim. Para quem não foi, vou explicar. Então, a entrada era por aqui e é um jardim muito bonito. Eu não fui lá para projetar, mas eu recebi várias coisas do Francesco, fotos, entendi pela foto aérea que tem buracos assim, né, também, que configuram um lugar, né? Ups. Não está indo, deixa eu ver aqui. Para cá, né, mesmo? Esses são os arquitetos convidados dos Estados Unidos, André Bill, Cellini, da Itália, Paraguai, Corvalin, Flores em Prats, Foster, Fujimori, Stan Godswell, o Radic, o Soto de Moura. E logo aqui na entrada, o Francesco Dalcô, que é o curador, eu achei que isso foi muito bonito da parte dele, de colocar a do Soto de Moura, a mais pesada de todas, ao lado da mais leve de todas. E uma muito portuguesa e uma muito brasileira, que eu não sei muito explicar porquê, mas... sim, mas tem como o Nuno falou, né, da arquitetura portuguesa mais que sai do chão, arraigada ao chão, e a brasileira, como o nome da exposição, Infinito Vão, que é sempre, quer dizer, não tem um grande vão, mas tem uma linha suspensa, como tem inicialmente nos imãs, né? Uma obsessão brasileira de botar tudo flutuando, né? Que não sei quando isso vai parar, mas é uma coisa que eu acho que vem de uma fundação de um país, sabe? Quando acho que Brasília teve muito isso. Então vamos começar o Brasil, né, com esse ato modernista que eu acho que está muito presente até hoje, né? Ele ainda está, ou seja, está presente. Ninguém não teve um outro etapa ainda, digamos. Acho que a gente ainda é muito modernista. Esse é um vídeo que foi o vídeo que o Francesco Dalcô mandou para explicar o lugar. Olha que coisa linda. Só isso. E eu acho muito bonito, porque você sente uma Veneza atrás das árvores, uma luz de Veneza, e foi muito inspirador, porque essa luz que apaga, que acende, que é a vida, né? Acho que a capela tem muito disso, que ela tem uma coisa de ser transparente, de às vezes aparecer, às vezes não aparecer. Então, acho que esse vídeo parece muito simples, assim, mas acho que ele foi mesmo
uma inspiração. E o lugar em si também, porque a configuração entre as árvores, uma cúpula quase que existe pronta ali, quase um lugar já configurado, né? Uma natureza muito bonita. E esse é o projeto, são as 4 vigas de aço de 8 metros cada uma, 12 por 12, um aço inox super polido, sobre 7 dormentes de concreto. A cruz, eu não sabia também que é uma cruz de São Pedro, que é a cruz mais baixa. Eu achei muito bonito, porque é a cruz da humildade, eu também não sabia. E outra coisa assim que é inexplicável por que são 7 peças, né? Embaixo dessas peças tem só 3 pontos de fundação, uma fundação muito simples de 20 centímetros, mas tem só 3 pontos. Então eu acho que esse número 7 ele dá uma certa unidade de medida ao objeto e pronto. Depois vou explicar o texto da Ana Luísa Nobre, que é uma professora da PUC, que associou isso a um projeto do Rossi, achei super bonito. E agora eu só vejo isso que ela falou, mas não tinha, inicialmente, realmente não tinha outra associação com nada, só porque fica bonito e dá uma unidade de medida ao objeto. Acho que precisava de uma dimensão, talvez esses objetos pequenos tenham dado uma dimensão. E essa questão da sombra, que eu achei que ia ser muito importante, mas nem foi, porque não tem essa sombra assim tão precisa, é muita árvore. Então, a questão do reflexo do objeto que foi mais bonito do que a própria sombra. Enfim. Então, aqui, de onde surgiu esse projeto também, né? Ele surgiu assim, do que é a capela? A capela você senta num banco, nunca confortável, nunca foi confortável, né? Banco de capela de igreja. Você senta no banco e olha para a cruz, que é o sofrimento. Então, esse projeto ele é a síntese dos símbolos, não, dos elementos da igreja. Elemento, banco, a cruz, sabe, dos objetos. Então, é um banco e uma cruz, então você vai sentar para olhar para essa cruz. Então, é a síntese do programa, né, de um programa. Aqui o Francesco queria levantar essa cruz porque ele achou que todo mundo ia se pendurar na cruz. Falei, claro que não, ninguém vai se pendurar numa cruz, é falta de respeito. Cheguei lá, estava todo mundo se pendurando na cruz. E ainda bem que fizeram um reforço estrutural, porque eu não ia fazer. Falei, claro que não, ninguém vai se pendurar na cruz, todo mundo, é uma coisa absurda. E aí, graças a ele, não está tudo torto, porque tem um reforço aí dentro. Eu não acreditei. E o banco também, as pessoas lá ficam sacudindo para ver se ele não vai entortar, não sei o quê. Não imaginei isso, não. E o que eu ia falar? Da Cruz de São Pedro já falei. Aqui mostra um pouco essa busca assim, de esconder todos esses parafusos. Por quê? A princípio, a capela ia ser desmontada e transportada para outro lugar. Mas há 3 semanas a gente soube que é parte agora do patrimônio cultural italiano e vai ficar aí. Então, foi a notícia assim, na hora que o Francesco falou, vai ficar aí, eu falei, não, então eu me dei conta que eu fiz o projeto dos meus sonhos já, porque uma capela que vai ficar para sempre em Veneza é o projeto dos sonhos, né? Então, eu me dei conta quando ele falou isso. Então, esses parafusos todos que iam sair, é tudo parafusado por baixo, onde o seu ângulo de visão não vê absolutamente, né? E teve um ponto, aqui a cruz, então a cruz é parafusada por cima, onde você não tem ângulo de visão para ver o parafuso. Então, teve todo esse cuidado de detalhamento, assim, realmente foi perfeitamente executado, impressionante. E aqui são os reforços estruturais no banco, na cruz eu não tinha colocado, depois que apareceu. E aqui nessa junção. E o ponto todo de problema era uma junção de solda. Eu falei, esse ponto tem que ter solda, que é esse aqui. Não, essa é a cruz, né, onde entra a cruz mesmo, o reforço estrutural da horizontal com a vertical, as 3 peças de fundação, que são essas, e esse era o problema, o grande problema, que a gente passou meses para resolver, que eles queriam isso, porque tinha que parafusar. E eu falei, não, tem que ser isso. Porque perfeitamente soldado e polido e lindo de morrer, então acabou sendo conquistado esse detalhe. E aqui foi todo o processo de construção, essa ranhura na terra, que é onde entram as peças de concreto, acho muito bonito, parece umas covas, né? Apesar de ser triste falar assim, acho que é bonito. E todo o processo
de montagem. Então, aqui onde está o problema, né, da solda. E aqui, Ana Luísa Nobre, não sei se vocês conhecem a professora lá você conhece a Ana Luísa? Ela faz uma pesquisa grande em Portugal, Brasil, né? Está escrevendo um livro agora sobre isso. E ela fala isso, ela fez um texto enorme, chama Sereníssima o nome do texto, e essa é só uma parte do texto dela. Há no traçado também uma analogia possível com a espinha dorsal do Rossi para o cemitério de Modena, um corpo reduzido à sua ossatura, purificado rumo ao absoluto. Isso é um trecho do texto dela sobre a capela, mas ela traz essa imagem da osteologia, da imagem da ossatura, que eu nunca tinha associado, sabe? Mas agora eu só penso nisso. Eu olho e vejo um esqueleto ali sempre exposto ao tempo, e só vejo isso depois que ela falou. Então, é engraçado, né? Porque ela traz uma imagem e essa imagem começa a fazer parte do olhar, né, sobre a coisa. Então, e esse, para quem conhece o cemitério de Modena, né, do Rossi. E essa, olha, de quem é essa foto? O João Carlos da Graça. Olha que emocionante. Eu só recebia foto de obra, mas um belo dia ele foi lá com o Souto de Moura ver a obra e te mandou essa foto. Eu achei, porque foi a primeira vez que eu vi pronta. Então ele mandou por e-mail para dizer que a língua portuguesa estava muito bem. Então foi muito bom saber disso. Aí toda a abertura muito, muito, muito solene. Nuno estava lá e viu, né? E a foto aérea. E as fotos desse fotógrafo Fede Carioli, que é um fotógrafo que eu acho muito bom, muito novo. Mas as fotos que eu sou encantada mesmo, depois da dele, é a foto de Instagram, né? Porque as pessoas sentando, vivendo. E eu coloquei umas aí para mostrar. E esse é o Frei Laurent Mazas, que é do Vaticano e que, antes da abertura, ficou horas e horas e horas. E parece até uma montagem, né? Mas não é. Ele estava aí muitas horas e ele é franciscano, e eu acho que essa igreja é muito franciscana. Então, não é à toa que ele ficou aí e gostou. Porque ela é feita de poucas coisas, né? Então, ela é bastante franciscana. Esse vídeo, pode passar esse vídeo, por favor. Eu adoro o vídeo do Gabriel Kogan, porque mostra essa natureza viva em volta, né, com a cruz tremendo um pouquinho. Eu acho muito bonito esse vídeo. E tem essa que é um vídeo do Clóvis que fez, eu acho é muito caseiro, feito com o celular, mas acho bonito porque vem por trás das árvores. Pode botar esse também, por favor. Eu acho que, nesse caso, o vídeo ele é muito interessante por causa da reflexão de tudo, né? Mas, às vezes mais que a fotografia, então ele vai mudando, vai... Então, são essas fotos de Instagram que eu acho lindas, porque, olha que lindo. Uma pessoa lá sentada e não tem nada programado para foto, acho bonito. E o banco sendo usado, muito usado.
E eu coloquei a do Souto de Moura, para quem não conhece, mas acho que aqui todo mundo conhece, né? Porque ela está aqui, ao lado, feita de pedra, com a pedra muito bruta por fora e cortada mais precisa por dentro. E coloquei porque eu acho que, por causa desse contraponto mesmo, de um ao lado da outra, do peso e da leveza, e eu acho que esse momento poético dele não está só no projeto, mas é quando ele chega e faz uma cruz assim, desse jeito, que pega a espessura da junta da pedra e corta a cruz na espessura dessa junta. Aí eu acho que entra uma coisa. Então, sabe, é tudo muito bonito, mas quando ele chega nesse detalhe, fica, eu acho, assim, deslumbrante. Acho que ele faz tudo ficar mais bonito por causa desse corte. Perceber, fazer isso é uma coisa linda. E agora eu vou mudar de assunto, entrando no pavilhão da Humanidade, que foi o pavilhão de 2012, e acontece aqui nessa península entre Copacabana e Ipanema. E foi, pode botar esse vídeo, por favor. Ele aconteceu para o evento das Nações Unidas, né? Então era um evento internacional de todos os países sobre sustentabilidade. E aí, como fazer um pavilhão que fale disso, que seja isso, né? Então, Copacabana, em qualquer momento do ano, tem um andaime sendo levantado, porque é o palco do Brasil. Tem show, evento, manifestação, tudo é construído lá com andaime para... Então, foi um pouco assim, então é isso que tem, vamos construir com isso. Então, aí é o lugar que eles constroem para o Réveillon, né? Então, só que com a tenda de plástico branco em cima do andaime. Então, quando eu fui visitar, estava lá escondido no plástico preto, embaixo, essas paredes de 170 metros por 5 metros de altura. Então, a proposta foi, vamos manter esses andaimes com 170 metros por 5, tirar o plástico branco e subir o que já existe, como uma pré-existência de uma coisa temporária, né? Assim, Então, vou mostrar esse desenho que explica isso que eu falei. Em todos os caminhos, são diversos caminhos entre as paredes, todos os caminhos levam para esse terraço. E foi realmente uma sensação na cidade, porque ninguém nunca pode, é uma área militar, ninguém pode ir, ainda mais nesse ponto, né, que você vê a cidade toda. E, bom, é aqui, essas são as paredes de 170 metros, né, que já existiam. E essa é a tenda de plástico branco que queriam, na verdade, que a gente convidaram a Bia Lessa para fazer uma expografia aí dentro sobre o tema sustentabilidade e fazer todos os eventos dessa tenda. Ela falou, não vou fazer com esse tema, botar ar-condicionado. E que comunicação é essa que a gente vai passar, né? Então, a ideia foi essa, foi tirar a tenda e subir os andaimes. E subtrair, quando fosse necessário, para os programas mais largos, que é o auditório para 500 pessoas, que é esse aqui. Então, tinha que subtrair as paredes na hora de levantar, né, a ideia das paredes aqui, para que o programa coubesse. E aqui uma fila de 1 quilômetro, que acontecia todo dia. Foi uma visitação de 200 mil pessoas em 15 dias. Ninguém sabia o que estava acontecendo na cidade, não saiu nada no jornal, mas quando saiu, essa fila ficou assim, e aconteceu só durante 2 semanas, esse evento. Esse aqui, só para mostrar um pouco o que já existia, até 5 metros, esses corredores até o mar, ou seja, já era muito bonito. E aí todo o processo de construção, que foi assim, mais fascinante que o resultado final, porque ele foi ganhando densidade, mas durante o processo de construção foi bem bonito de ver. Não existe norma técnica no Brasil para andaime, não sei se existe aqui, então foi uma loucura fazer uma coisa sem norma técnica para não sei quantas mil pessoas, né? Então, quase que o projeto não aconteceu, foi uma coisa complicada. Teve teste de carga, mas óbvio que qualquer teste de carga não ia dar certo aí, sabe, de empuxo, de carga, não. Mas também, ao mesmo tempo, é uma estrutura que tem 7.000 pontos de apoio, então não vai cair com 7.000 pontos de apoio, sabe? Não vai acontecer nada, o engenheiro me disse, né, para ficar calma.
Eu estava achando que tudo ia ser um desastre. Mas ele, não, isso é, eu já imagino um prédio deitado. Eu falei, pronto. E pronto, aqui é a vista de Ipanema, que você vê esse pavilhão, que eu gosto muito dessa foto, porque você não vê a cidade, não existe cidade. Então, ele está no meio, realmente, da natureza. E aqui, não é um projeto, é uma ideia de projeto, isso não é um projeto. Porque o que aconteceu depois do pavilhão? Vamos fazer ele em Brasília, vamos fazer ele em São Paulo. Né? Foi um sucesso, não sei o quê. Só que em 2014 a crise no Brasil começou e desistiu-se de tudo. E claro que a ideia inicial deles era copiar e colar. Né? Copiar e colar em Brasília, copiar e colar em... Nada cabe na escala de Brasília. Brasília é uma escala que você não pode copiar e colar nada, porque fica tudo parecendo, tudo é pequenininho, até um pavilhão de 170 metros. Então, eu fiquei muito tempo pensando, o que eu faria em São Paulo? O que eu faria no Rio? E aí eu vou mostrar, não um projeto, mas a ideia de um projeto. E aí, é o seguinte, esses desenhos estão até aí, né, os originais, desse traçado de Brasília, que é essa marcação do território, esse reinício de uma nação. Né? Vamos começar o Brasil, parece que começou em 1950. E aqui nessa foto, que também está na exposição, já mostra essa escala, né, de Brasília. A escala de Brasília é exatamente isso. Todo mundo é uma formiguinha. Todo mundo, não tem escala. É uma cidade que não... Então, as tentativas de projeto porque eles queriam no Planalto, aqui entre os ministérios, né, entre o gramado dos ministérios. Esse pavilhão, o pavilhão ficava mínimo, ficava ridículo. Então, eu fiquei pensando muito tempo e achei que a solução seria fazer mais um ministério nessa vaga que tem ali, tem uma vaga. E aí seria de andaime, seria da mesma dimensão, da mesma distância, da mesma espessura, mesma largura de todos os ministérios. Eu, só para me divertir, coloquei Ministério de Todos, porque cada ministério de alguma coisa, Ministério do Povo, Ministério de Todos, onde seria um lugar público, democrático, onde todas essas informações de todos os ministérios podiam passar por ali sem atravessar nenhuma mídia, ou seja, um lugar público. Né? Não existe projeto, é só isso. Mas era só para entender que, no fundo, Brasília não pode ter nenhuma intervenção. Eu acho que não pode, sabe? Brasília é um desenho que é tombado. Então, qualquer tentativa de intervenção foi um absurdo, e essa foi a única solução que eu encontrei, quase como um ready-made urbano, copiar um ministério. E pronto. E aí, em São Paulo, foi outra situação em que uma revista me convidou, deu um espaço público para eu fazer uma intervenção. E é esse lugar aqui é o Pinacoteca do Paulo, aqui tem a estação, e esses vazios urbanos é uma coisa que acontece muito no Brasil, todo lugar tem, mas não tem assim, num lugar de densidade urbana, durante anos e anos e anos, fica aquele buraco lá, só que não é um buraco pequeno, é imenso. Então, o que acontece nesse buraco? Aqui é toda a zona de crack, né, de tudo de São Paulo, mas não é isso. Eu acho que existe um vazio urbano que é como se fosse uma parede, ninguém atravessa de tão grande que é. Vira uma ruptura urbana, na verdade. Ninguém anda daqui para cá de medo. Né? Então, eu resolvi fazer também uma ideia de projeto, que seria a continuação do pavilhão, falar que poderia ser nesse lugar, mas poderia ser em qualquer lugar que tivesse o mesmo problema, uma ruptura urbana, qualquer lugar, porque o projeto, na verdade, ele em vez de resolver um problema, ele acentua um problema, ele acentua o problema da ruptura, ele vira, de fato, uma parede. Aqui eu estou acrescentando ruas, tirando outras, para que todo o fluxo que aconteça de carros aconteça dentro do edifício. E esse edifício acontece sobre as vias, e ele acentua o problema urbano. Ele realmente, de fato, ele é uma parede. E tem um andar de 5.000 metros quadrados, suspenso sobre as ruas, que acontece esse pavimento expositivo. Enfim, tudo isso é só um exercício, sabe? Não é que tem que ser construído e fazer uma coisa assim, não. Mas então, o que eu faria em São Paulo? Faria isso, faria uma coisa para enfatizar um problema, para poder evidenciar o problema, já que é temporário, né? Então pode fazer um absurdo desse, né? Então, isso.
E agora vou mudar de assunto também de novo completamente, que é para as atividades mais correntes, que são as casas, as residências e os projetos de expografia, né? Não sei se vocês não chamam de expografia, que eu acho, que é cenografia de exposição, né? Que é uma coisa que eu trabalho muito também para o Instituto Moreira Salles e para o Museu do Mar, enfim. E aqui é uma residência, todas elas têm uma característica em comum. Todas as residências, nenhuma passa de 160 metros quadrados, e todas são baratas. Uma coisa muito incomum no Brasil, porque você passa por um exagero, né, de casas de 3.000 metros quadrados. Vocês já viram fotos disso, né? O Brasil tem muito isso. Então, ter esse tipo de programa, ou esse tipo de demanda para esse tipo de casa, não é muito comum. Então, aqui tem esse corredor, que é uma galeria, que liga todos os espaços, com esse desnível de 2 metros entre a sala e a parte mais íntima. Uma cumeira, você chama cumeira aqui também? Cumeira, né? De 42 metros, da onde sai essa água, e essas duas diferentes, aqui para os quartos, aqui para a sala. E, então, tem aqui sempre no mesmo nível, mas para cá, níveis diferentes, né? Ela acabou de ficar pronta, foi realmente muito barato. Eu fiz um projeto caríssimo antes, sobre as árvores flutuando, não foi possível. Eu tive que botar realmente o pé no chão, a casa no chão, né? Então, esse é o corredor, esse é o corredor que liga tudo, que tem essa presença da natureza através das sombras. E essa lateral que abre para respirar a casa. Toda essa parte mais cega é para a rua, para o lado da rua, e tudo que abre para a vista maravilhosa que tem lá. E à noite ela vira uma luminária, né? Essa parte de mais fechada. E essa é uma casa feita já há mais tempo, casa-varanda, que é feita para a neta do Sérgio Bernardes, até que tem muitos projetos expostos aí. Foi essa foto, mais uma vez, voltando à arte povera, né? O Lúcio Fontana é da arte povera e tem uma faca e um quadro e resolve tudo com esses poucos elementos, né? E é muito forte, é uma ação, né? E eu, nessa casa, eu achava assim tudo um terreno com árvores centenárias. O que eu vou fazer? Aí lembrei da frase do Cisa, que eu acho que espero que seja certa, mas que construir às vezes é destruir, né? Então eu estava com a sensação de que eu estava realmente destruindo um lugar, que em qualquer coisa que eu fizesse, uma sensação muito ruim. Falei, então já que eu vou destruir, na verdade, a decisão foi assim, não achar um lugar para esconder, mas realmente cortar o terreno em dois. E essa claraboia aqui também corta a casa no meio, enfatiza esse corte, que é o corte do terreno. E essa luz caminha pelas paredes paralelas e vira um relógio de sol durante o dia. A sala no centro e os quartos nos extremos. Também é muito barata. Eu falo isso com certo orgulho, muito barato, porque sempre dá mais trabalho, né, quando você tem pouco dinheiro. Então, e também é incomum isso também no Brasil, você tem que ter essa demanda, né, como eu já falei. Pronto, é uma casa que a gente sabe muito bem de onde veio, né? Eu acho que ela é quase preguiçosa, sabe? Assim, então são 4 pilares e tem uma coisa só que é brasileira, que bota um beiral de 1,5 metros para cada lado, com essa luz no meio, e que faz dela um pouco brasileira, mas ela é preguiçosa no sentido de que não tem muito desenho. Ela referência, óbvio, à arquitetura misiana, e vira um pouco brasileira por isso, e pronto, acabou. Ela é isso. Com esse teto que é muito barato, né, que é o teto telha sanduíche. Eu chamo de casa-varanda porque a casa brasileira ela tem que ter varanda, e essa não tem uma varanda, então ela já é uma varanda, porque ela está no meio dessa natureza. Essa é a casa de Rio Bonito, a casa em frente a esse rio.
uma casa de pedra, que é a casa feita com muro de 1,20 m, 2 muros de 1,20 m por 7,40 m, com 4 vigas de aço colocadas dentro do muro, não tem nenhum tipo de estrutura além da pedra, né? Acho que falta essa caixa aqui, dá para ver que ela é só um concreto para proteger o aço que está ali, mas tem uma coisa muito mal resolvida aí nesse projeto. Primeiro, falta desenho, acho que falta desenho, e depois que eu mostrei isso para o Frampton, ele falou, mas o que você faz com essa pedra aqui e essa aqui? Você fica tampando esse concreto? Eu achei meio feio o encontro das coisas, sabe? Assim, como que então está mal resolvido. Como é que você vai ficar botando uma tampinha lá? Então se tem 12 metros a viga e o muro 1,20 m, o que você faz com os 20? Ele perguntou para mim. Eu botei uma tampa de pedra. Então, hoje eu não faria nada disso. Depois da observação dele, eu explodiria a caixa de concreto, tanto por trás, assim, sem arrumar muito. Ela seria ali um concreto ali aparecendo e pronto, né? Acho que foi muito importante essa observação dele para mim, que eu acho que está vendo aqui uma tampa de pedra, horrível, né? Mas aí está aqui, eu faria isso hoje, estaria explodindo esse concreto aqui, explodindo aqui, bem mal feito mesmo, sabe? Então, quando eu digo que falta desenho, não é o desenho de prancheta, mas esse desenho de apurar um pouco como as coisas se encontram, do detalhamento da calha que não funcionou, sabe? Uma coisa de quem não sabe muito o que estava fazendo na época, que eu tinha acabado de me formar, então... Tá vendo? Isso aqui é muito feio. Aqui não está indo. E aqui tem uma escada lateral para subir para esse terraço. Aqui não está indo. Essas fotos são do Nelson Con. Tem foto do Nelson Con na exposição? Tem. Ups. Qual todo mundo? Do MUBI. E essa é uma casa que está sendo construída, que parou, mas que é uma casa feita a primeira vez que eu uso bloco de concreto, nunca tinha usado antes, que tem essa estrutura, que o desenho da fundação, de fato, é o desenho da fundação, é o desenho da casa. Então, tem essas paredes de tijolo de concreto, aqui é mais alto, o centro é a sala, o quarto nos perímetros com a varanda, e é curioso, assim, porque é passar daquela casa para essa, porque a partir do momento que eu passei para o tijolo de concreto, eu me vi desenhando em milímetro, e a outra não teve desenho, a outra era uma ideia. Vamos fazer 4 vigas, não sei o quê, está resolvido, não teve detalhes. E essa ela é um desenho que me mandou desenhar em milímetro, pela precisão do tijolo, pela... então, e também, já a fundação, o solo é muito duro, então não precisou de fundação, só uma base de concreto. E a parede vai subindo, você recebe esse primeiro anel de aço, depois continua subindo, recebe outro anel de aço. Isso, ela recebe esse anel, esse vermelho aqui, depois... Ops, não está indo. Aí tem as varandas, que são feitas com deck, e quarto, banheiro, e aí a sala vai abrindo para a varanda abre para fora. É um lugar com muito vento, eu achei que tinha que ser uma casa mais fechada mesmo. E é um lugar cheio de cavalo, cheio de curral. Então, vou fazer uma casa que é um curral também, sabe? Uma caixa que está lá no meio dos outros currais. E aí tem isso que, no fundo, no final das contas, ela se abre toda. Né? Ela, da sala, abre para cá, para cá, para cá, então tudo abre. A Rafaela está aí?
A Rafaela trabalhou, fez essa maquetinha, estava lá estagiando na época. Ah, você aqui. E, pronto, aí parou, parou com a laje em cima, aí parou a construção, não sei o que vai acontecer. Isso é onde pousa o anel, né, de aço, vai pousando aí, tudo. Depois, eu assistindo uma aula do Frampton, vi nem sei se está aí agora, ele falando de uma casa assim na Bauhaus, que tem uma planta quadrada, você sabe qual é? Uma casa experimental da Bauhaus, que por fora é muito feia, mas tem uma planta muito semelhante. Eu não conhecia essa casa. Não sei se está aí, deixa eu ver se eu... Já foi isso aí. Passa. Não sei por quê. Não sei, não passa. Saiu, agora saiu tudo. Bom, mas também não tinha tanto mais. Será que tinha? Acho que não tinha tanto mais. Tinha mais as exposições. Porque fechou o arquivo. Não sei fazer isso. Aí está. Estou andando para trás? Não, porque eu repeti a foto mesmo. Então, depois desses 2 anéis de aço, tem uma cruz central que recebe, de novo, tijolos de concreto sobre ela para levar esse teto. Mas aí parou aí. Tudo parou aí. E eu acho muito bonito esse desenho do Sverre Fern, da Vila Rotonda, no topo do mundo. Não tem topo do mundo, né? Mas essa falta de lado, né? Eu acho super bonito esse desenho, eu botei. E depois, para mostrar mais as exposições, que é a viagem às Carrancas, a viagem das Carrancas, que são as esculturas que ficam no topo dos barcos no Rio São Francisco, ficavam, né? E essas esculturas, ao longo dos anos, foram ganhando muito valor cultural. A Lina Bobart, na década de 60, fez uma exposição com essas peças, essas exatas peças, só que ela botou numa espécie de tripé bem alta as figuras, sabe? Achei muito bonito, porque ela deu uma dignidade à peça, botando como elas são no topo do barco, no topo do tripé. E aí eu acho que tem um pouco da ideia dela, não do desenho, né, outro desenho, mas de botar as peças em cima
E essa é uma outra exposição no Museu de Arte Moderna, das joias brasileiras, sobre cacos de vidro. Enfim, é uma coisa que eu faço muito também. Mas vejo como atividades separadas, assim, como se fosse outro tema, né? E voltando à Bienal de Veneza, é um projeto convidado pelas curadoras Ivone e Shelley, é um projeto que não deu certo, de certa forma. Ele não deu certo, porque era um banco, o manifesto delas, Free Space, era um manifesto que elas chamam de manifesto democrático, né? Tinham várias, o melhor do manifesto, eu acho, que eram os exemplos que ela deu, sabe? O Palácio de Médici, que tem um banco na esquina, e então ela acha que isso, 19, sei lá quando que isso foi feito, 1500, não sei, 1500, então que isso era um presente para a cidade. Então ela começou a dar um monte de referências de arquitetura que eram quase doações, sabe, para a cidade. Eu achei isso muito bonito. Falei, então eu entendo o espaço democrático como um lugar para todos e vou propor um banco de 32 metros para todo mundo descansar em Veneza, porque fica todo mundo muito cansado lá. Então, era um banco que não aconteceu por causa dos custos, ficou muito caro, feito com corda de navio, que é uma coisa que a gente vê em Veneza o tempo todo, né, enlaçando os barcos, feito com peças quase dessa escala aí de concreto, em referência aos sea defenses, né? Aqui não dá para ver, mas são dois tipos de peça que se repetem, os conjuntos dispostos diferentes, né? Eles são as mesmas peças dispostas diferentes, uma precisa da outra para estar em equilíbrio. E essa corda de 32 metros, várias cordas, né? O que aconteceu? Uma coisa que eu não sabia, não conhecia, nunca tive aula de cabo, devia ter tido. Então, isso foi uma aula de cabo, porque uma corda dessa, você olha e fala, que fininha, mas ela tem um empuxo horizontal tão forte de carga que ela arrastaria esses blocos de concreto. Olha que loucura. E eu nunca imaginei, eu achava o contrário, eu falei, será que está exagerado o bloco de concreto para a corda? E era o contrário. O cabo, quanto mais curvo ele fica, muda, 10 centímetros que mude a curva de um cabo, ele já tem muito menos carga. Não é à toa que as pontes Penzias são muito curvas, né? Então, foi assim, uma aula de cabo, e para esse projeto ser possível, a densidade do concreto tinha que ser alta demais, então ficou caro demais. Concreto super especial, né? E aí não aconteceu. Isso aqui eu tive que propor para a área interna, porque era uma obrigação, mas eu acho que é para ser um banco externo, é para ser na beira da água, né? Elas queriam colocar na beira da água porque é de corda, porque então aqui eu até aumentei a curvatura para ver se melhorava o empuxo horizontal, e melhorava de fato muito isso, mas a densidade de concreto resolveu o problema. E uma fundação de 20 centímetros só para a questão do atrito, mas a prefeitura também não aprovaria uma fundação de 20 centímetros em Veneza, embora seja só terra, né? E aqui foi todo o processo de cálculo para entender, está vendo? Aqui aumentando a curvatura, mas isso não resolveria, porque ninguém ia conseguir sentar com uma curvatura como essa, então foi todo um processo muito grande, muito trabalho. Aí elas falaram assim no final, olha, foi muito trabalho, não dá para não fazer nada, vamos expor o projeto que não vai ser construído, através de protótipos. E aí eu não queria fazer nada, né? Era a maior decepção. Eu falei, estou muito feliz com a capela, para que fazer esse banco? Aí, pronto, a gente fez o protótipo. Escala 1:3, sem cabos, só um protótipo das peças de concreto, que eu vou mostrar as fotos aqui. São essas peças, estão ao lado daquele jardim onde está a escultura, a peça do Cisa, né, que chama Percurso, né? Então, escala 1:3, e não são nada, não são escultura, não são bancos, não são nada, virou um protótipo. Mas as pessoas começaram a sentar, usar, de algum jeito, funcionou. São sempre as mesmas peças, né? Teriam 3,60 por 3,60, não tem um terço.
Então, essa peça precisa dessa para ficar em equilíbrio, então precisava sempre de escoramento, né, para que essa não caísse, precisa dessa em cima. Então, tinha sempre essa lógica de uma precisar da outra. E acabou virando isso daí, de algum jeito. Todo mundo senta e se descansa. Pronto. Não, eu só vou terminar com esse videozinho, porque é muito bonitinho. É o meu filho que disse que a Capela da Alma é muito divertida. Então, eu acho muito fofo, eu tenho que mostrar. Obrigada, gente. Penso que se está a ouvir. Depois desta apresentação muito inspiradora, nós gostávamos de devolver a todos os presentes a questão poética. Vou colocá-la assim, se alguém quiser avançar com alguma questão, senão começarei eu próprio. Eu gostaria de começar então para começar a nossa conversa, de sublinhar alguns aspectos que eu tinha a intuição e que agora fiquei com bastante certeza relativamente à obra da Carla Joaçaba. Eu acho muito marcante que a Carla tenha conseguido, digamos que, orientar o seu ofício de arquiteta nesta direção concreta que nós podemos compreender melhor hoje, pelo menos eu, que conhecia realmente a Capela do Vaticano. Eu estive lá, aliás vi a Carla ao longe, no dia em que lá estive, estava também o arquiteto Nuno Sampaio, estava com o João Pedro Xavier, vice-diretor da FAUP. E uma das coisas que eu acho que é verdadeiramente estimulante na obra que nos é aqui apresentada é que sempre que a Carla trabalha a partir do efêmero, apetece que a obra perca esse caráter e permaneça no sítio, coisa que aliás vai acontecer na Capela do Vaticano. E no Pavilhão da Humanidade eu também gostaria de o poder ver e infelizmente já não vou conseguir ver. E eu acho que até aí a obra realmente é muito rossiana. Diz-se isso, ainda no outro dia ouvi dizer que a propósito da exposição organizada pelo Nuno Grande se falou disso em relação ao Teatro do Mundo, do Aldo Rossi, uma construção efêmera cujo destino traçado à partida era desaparecer e que nós lamentamos, ou que nos apetecia que se tivesse tornado uma obra perene. É também muito curioso, e eu acho que isso decorre da condição poética do modo de trabalhar da Carla, que mesmo nos projetos que não alcançaram o suposto sucesso, eu devo confessar que, por ser professor de História, tenho um particular fascínio por projetos que têm dificuldade de se conseguir concretizar e penso, como ao Luz, que o banco de corda, se ainda não foi construído, vai ser construído um dia destes, se não for naquele sítio, num sítio qualquer. E eu acho que também é muito interessante percebermos que, retirada, enfim, toda a utilidade ou toda a questão que motivaria aquele projeto em concreto, apetece guardar aquelas peças de betão em casa e ficar com elas para nós, o que é também um sintoma, outra vez, muito interessante e muito estimulante, a meu ver, de que, se nós temos razão, os proponentes deste encontro, isto é, que a obra construída e os projetos de Carla Joaçaba partilham dessa condição poética, então ela é uma espécie de garantia à partida de alguma coisa que, a meu ver, é muito importante para a arquitetura. E um último aspecto que me parece também importante sublinhar e sobre o qual podemos eventualmente também discorrer um pouco é, no fundo, o conjunto
de obras mais perenes que aqui nos foram mostradas, fundamentalmente casas, nas quais, como a Carla disse, e eu não conseguiria traduzir com melhores palavras, mas vou dizê-lo à minha maneira, onde a pobreza pode ser o luxo daquelas casas e a sua condição poética parece ser, se quiserem, o ponto comum entre o luxo que elas podem representar e a sua pobreza material, se é que assim se pode dizer, que elas também parecem querer manifestar. Ora, eu penso que isto é, enfim, todo um programa para uma arquiteta e para um arquiteto, e pergunto-me como é que isto é possível a partir do Brasil, que, para quem observa de fora, é um país que me parece numa encruzilhada. E gostava que a Carla falasse um pouco sobre isso, sobre a condição local, como é que essa condição local de trabalhar no Brasil permitiu este conjunto de projetos e esta abordagem que a mim me parece tão interessante e tão rica. Não é à toa que as referências que eu trouxe são do teatro pobre, arte povera, arquitetura pobre, porque você tem que aprender a trabalhar dentro de certas condições, né, mais limitadas. Então, ou então acreditar que trabalhar dessa forma é mais bonito do que você ainda mais num país como o Brasil, que o excesso não fica bem, né? Não fica bem. Tem muitos excessos, né, no Brasil já. Então, e na verdade, a sorte é um pouco de ter clientes que pensam que o modo de vida pode ser dessa forma, né? Então, são também pessoas que pensam assim, que querem uma certa síntese na vida, não precisa de mais de 160 metros, mas os 160 metros, se são pensados bem, eles parecem 300, né? São abertos, então isso vem em conjunto, né? Não estou sozinha, né? E o pavilhão Humanidade também acho que tem muito disso, né? Então vamos trabalhar com o que tem e na máxima capacidade desse material, que é a maior capacidade, ele escora edifícios, então tem muita capacidade de carga, né? Então vamos explorar isso, já que está aqui na mão, né? E eu acho que a referência por exemplo, ao Cedric Price, né, que pensou o Fan Palace, é uma referência histórica, ela existe no pavilhão, é claro, mas ele fazia até de forma diferente, em forma de pórticos, né, não de paredes estruturais. Mas não é isso. Acho que a intenção do Cedric Price era, naquele momento, construir a imagem do futuro, sabe, uma imagem high-tech, o início do high-tech foi com ele, né? O início da ideia de high-tech foi com ele. Então, acho que as intenções do Cedric Price são muito diferentes das intenções do pavilhão de Copacabana, porque o pavilhão de Copacabana ele quer mostrar que ele pertence ao tempo dele, porque olha para as condições que ele tem, que quer mostrar que o sustentável não é verde, quer mostrar que o sustentável é que esse material vem de um lugar e vai para outro. Então, é uma resposta a uma condição do nosso tempo. Por exemplo, o Paulo Mendes não fez o pavilhão de Osaka, em 1970, não é uma beleza? E esse foi demolido. Mas hoje fica muito difícil para a nossa ideia de ecologia fazer um pavilhão de concreto armado temporário. Né? A gente não aceita mais isso. E que loucura aquilo ter sido demolido, porque era lindo. Né? Então, assim, eu acho que são coisas coisas que a gente não aceitaria mais, né, como ideia de construção. O Niemeyer também fez o Serpentine Gallery com concreto, né? Fica difícil, né, pensar nisso hoje. Assim, então acho que é uma resposta do nosso tempo mesmo. Eu gostava de colocar mais uma questão, portanto, espero que todos os presentes que queiram colocar questões comecem a preparar para intervir. Esta questão é uma questão mais prosaica que tem que ver com a exposição, mas eu gostava muito de ouvir a Carla falar sobre isso. Eu tenho bons amigos brasileiros que conheço por causa de protocolos com a faculdade e com eles não tenho este problema que vou colocar, mas sinto permanentemente até com alguns estudantes.
Eu acho muito fascinante a relação entre a arquitetura brasileira, vou colocar a arquitetura brasileira em primeiro plano, para que se perceba a questão que vou pôr, e a arquitetura portuguesa. Eu tenho um enorme fascínio pela arquitetura brasileira e pelo Brasil, e para mim era já há muito tempo relativamente evidente que era um caminho que era preciso trilhar e sublinhar. Acho que o Francesco Dalcó foi sábio quando colocou as duas capelas próximas uma da outra, e acho que a Casa da Arquitetura também demonstrou sensibilidade com a organização desta exposição e, sobretudo, em constituir um acervo de arquitetura brasileira em Portugal. Reconheço que um dos arquitetos que mais me interessa, um dos arquitetos brasileiros que mais me interessa é um arquiteto controverso no Brasil, chamado Lúcio Costa. Faço coleção de livros do Lúcio Costa e regresso à obra de Lúcio Costa muitas vezes. E sinto que os arquitetos brasileiros, meus amigos, têm uma relação difícil com o Lúcio Costa. E, em parte, por aquilo que eu acho mais fascinante nesse arquiteto, que é a sua relação com Portugal. Era um arquiteto que, numa altura difícil, penso eu, da história da relação entre Brasil e Portugal, tinha ele próprio um certo fascínio por Portugal, que não era um fascínio, digamos que envergonhado. E eu gostava de perguntar à Carla se ela sente essa dificuldade de articulação com Portugal, se sente muito pesada a descoberta do Brasil pelos portugueses, como aquela frase magnífica que está ali no arranque da exposição, ou se já vê essa relação com outros olhos. Eu acho que essa relação deveria mudar agora. A gente deveria olhar de novo para a arquitetura portuguesa, porque ela ensina muito, ela é muito mais contextualista do que a arquitetura brasileira. Mas ela não é só contextualista com a história, ela é contextualista com qualquer coisa ao seu redor. E a arquitetura brasileira, não, eu acho ela ainda muito modernismo no sentido negativo, de ser impositiva, de estar querendo sempre fundar alguma coisa, e ela quando sai do Brasil, ela continua brasileira, ela não consegue se recolocar, se questionar, e é sempre uma coisa de um ato de fundação, ainda é um ato modernista demais, entendeu? Então, acho que deveria ter um olhar de novo para a arquitetura portuguesa, para ver se aprende. Você aprende a olhar de novo, não deixar de ser brasileira, né? Mas tem um olhar contextualista, não histórico necessariamente, mas precisa. Portanto, a Carla gosta de ter uma obra do Álvaro Siza no Brasil. A obra mais bonita ultimamente é do museu que ele fez, né? Mas a Carla tem orgulho nisso. Eu tenho. Eu gosto de saber isso. Eu tenho orgulho em ter obras de arquitetos brasileiros em Portugal e, para mim, teria mais. É isso que eu queria devolver. Eu acho que está na altura de passarmos a palavra para ir para esse lado. Boa tarde, Carla. Boa tarde. Muito gosto e gostei muito da conferência, muito bonita. E eu queria pôr uma questão que é o seguinte. A Carla chama a tua arquitetura poéticas espaciais. E os exemplos que nós vimos aqui fazem muito lembrar muito da escultura. E não só da escultura, digamos, não só da escultura pobre, mas também da escultura minimalista, do Robert Morris, do Chilida. Sei lá, há uma certa vontade de fazer escultura a partir de poucos elementos. E essa é a principal característica da tua arquitetura, que eu também, enfim, defendo, que é fazer o máximo com o mínimo de elementos. No entanto, eu percebo pelo trabalho, o conjunto de trabalhos que são aqui apresentados, percebo também que isso é, num certo sentido, uma nova visão ou uma nova direção da arquitetura brasileira, por contraponto ao modernismo de que falaste também, mas, num certo sentido, é um retorno também àquela arquitetura indígena que a Lina Bobardi e outros também tinham muito interesse em fazer e em procurar. A minha questão é:
Como é que essa arquitetura, para além das conferências e deste meio que está aqui, que é um meio informado e que gosta da poética na arquitetura e que gosta de uma arquitetura simples e pobre, etc., como é que é a relação dessa arquitetura no dia a dia da encomenda no Brasil ou da encomenda noutro sítio qualquer? E se tu achas que isso é um caminho que tem futuro para nós continuarmos a construir, e se isso é uma possibilidade, digamos, face às outras arquiteturas todas que nós vemos à nossa volta. Eu gostava de saber isso em relação ao Brasil e mesmo em relação a outras encomendas fora do Brasil. Como é que tu pensas isso? Se essa arquitetura tem futuro e é uma arquitetura que poderá mudar a encomenda pública? A encomenda pública? Sim, porque os modernistas trabalhavam muito para a encomenda pública, faziam muita obra pública, quase toda a obra modernista é obra pública, não é? E esta arquitetura que nós vemos aqui é uma arquitetura para um público muito particular, quer dizer, muito pouca intervenção, a intervenção na cidade e a intervenção mais forte é uma intervenção efêmera. Como é que se transporta essa efemeridade para uma arquitetura mais sólida, mais urbana, mais permanente na encomenda pública no Brasil? Isso é possível? Eu acho que encomenda pública no Brasil, daqui a pouco nem vai ter mais, né? Com esse momento político que a gente está, vai acabar. Pouco que tem já vai acabar. No fundo, o Brasil tem muito pouca produção, né? Comparado com até o resto, não é nem com a Europa, com o resto da América Latina mesmo. Comparado com o México. Então, acho que o Brasil agora, então, ele vai estagnar, né? É um fato quase, já não precisa nem daqui a 2 semanas para a gente ver isso, né? Infelizmente. Mas eu não sei se eu peguei assim exatamente a sua questão, sabe? No fundo, o meu receio é que esta arquitetura, que é tão especial, fique num ciclo muito fechado e não seja uma arquitetura de expansão. Mas eu, se calhar, acho que outros têm outras questões mais pertinentes. Eu acho que na América Latina, em geral, se você vê o trabalho dos arquitetos, a maior produção é residência, né? Vira um canteiro experimental para os arquitetos. Assim, realmente, esse tipo de arquitetura para ir para um outro nível é difícil e raro. São poucos escritórios que conseguem, né? O único projeto maior foi esse de Copacabana, você vê temporário, feito quase como um improviso, né? Quase um improviso. Enfim. Bom, boa tarde. Obrigado também pela conferência. Eu tentei, é um exercício que faço sempre, talvez errado, mas perceber uma filiação daquilo que a Carla faz com a arquitetura brasileira e, sobretudo, com a arquitetura carioca. Porque nós aqui em Portugal, para nós a arquitetura carioca é sempre a arquitetura do concreto armado, da compressão, e eu acho que a Carla trabalha mais a atração, ou seja, é mais esta ideia do vão pendurado, da viga de ferro, e claramente eu remeto isso para um arquiteto que eu aprendi a descobrir recentemente, também através desta exposição, um arquiteto carioca que é menos conhecido em Portugal, ou quase desconhecido, que é o Sérgio Bernardes. E há muitas coisas no trabalho da Carla que me fazem lembrar a Casa Lota, que é uma casa magnífica, toda feita em estrutura de ferro, ou o pavilhão do Brasil de 1958 em Bruxelas, ou o pavilhão Ponte no Ibirapuera. Ou seja, são tudo obras que nós aqui deste lado do Atlântico conhecemos muito mal. Aliás, o Sérgio Bernardes é muito pouco conhecido deste lado do Atlântico e é um arquiteto que é urgente redescobrir, porque faz-nos ultrapassar muito a perspectiva que temos da arquitetura niemeiriana e, sobretudo, a arquitetura do Rio de Janeiro, que nós conotamos muito com esse arquiteto. E, portanto, de alguma maneira, também é um agradecimento à Carla por, de alguma maneira, redescobrir uma linhagem da arquitetura brasileira que não é tão comum e não foi tão propagandeada, talvez por culpa do próprio Sérgio Bernardes, que a certa altura abandona um pouco a arquitetura do detalhe e se dedica ao planeamento e às megaestruturas. Mas, de qualquer maneira, é para mim uma grande satisfação ver que há esta possibilidade de explorar um outro lado também construtivo,
que nós não estávamos tão habituados a ver na arquitetura brasileira contemporânea. Eu tive contato com o Sérgio, né, quando era estudante, eu era fascinada com a Casa Lota, né? Acho que a Casa Lota, inclusive, ela tem diversas soluções estruturais, uma está ali, outra aqui, mas sempre com essa coisa Rio de Janeiro que encontra com a natureza, vai encontrando, né? Ele fazia isso muito bem. Acho que ele é pouco valorizado mesmo. Também teve uma coisa política que foi muito ruim para ele, que foi quando ele fez o monumento do Castelo Branco, um ditador militar. Então foi quando ele acabou a carreira dele. Não foi só que ele decidiu fazer planeamento, foi quando ficou muito ruim para ele fazer um monumento para um ditador, né? Mas que é um lindo monumento, aliás. Não sei se você conhece o monumento do Castelo Branco. Acho que sim, acho que ele tem uma coisa também muito experimental, muita coisa dá certo, muita coisa não dá certo. Parece que ele não tinha muito medo, né, de fazer coisas assim, que algumas coisas realmente horríveis, né, e outras lindas. Ele teve muita presença para mim, sem dúvida. É bom você ter percebido isso. Bom, Carla, Paulo e Nuno, eu queria fazer aqui um bocado um contraponto daquilo que vocês... Contraponto não, mas fazer aqui uma passagem relativamente até ao trabalho da Carla, que é quando a Casa da Arquitetura e eu próprio comecei a ir ao Brasil, sim, ouve-se, a trabalhar esta relação arquitetura brasileira, arquitetura portuguesa, Portugal-Brasil, e a descobrir algumas das personalidades deste Brasil. Um deles foi exatamente o Sérgio Bernardes. E com muita tristeza vimos que conheci alguns trabalhos deles, algum do acervo dele, que está completamente por tratar, que é uma pena que nós temos realmente, entre Portugal e Brasil, pensar como é que podemos realizar isso. E toda essa questão da arquitetura prende-se muito com o momento político, como agora está, nós próprios, eu próprio, com alguma dúvida, como é que a gente vai prolongar esta relação Portugal-Brasil, com as atividades que temos no Brasil, quando é que vamos discutir algumas coisas sobre arquitetura, quando de um momento para o outro se poderá instalar uma ditadura neste entretanto, durante o tempo da exposição. Isto é uma coisa que me tem vindo a preocupar. E lembro-me do Sérgio Bernardes, de uma história que me contaram, que foi muito curiosa, que foi, lá pelas tantas, já estava exatamente por ter feito este trabalho para a ditadura. O Sérgio desistiu e de um momento para o outro houve um prefeito, um presidente de Câmara, que lhe encomenda um trabalho, um projeto lindíssimo, que eram umas casas suspensas em cabos, tal com a relação com os cabos da Carla, que também não foi possível construir. E a dada altura o presidente de Câmara perguntava se aquilo seria muito caro. E ele disse, não vai custar nada. E o presidente de Câmara naturalmente ficou muito surpreendido com a pergunta e disse, não vai custar nada? Não. O senhor não vai pagar e eu não vou fazer. Ponto final, parágrafo, dobrou o desenho e foi-se embora. E o que mais me incomoda, e batendo aqui um bocadinho o que a Paula estava a dizer relativamente à encomenda pública, é que vemos, e fazendo esta passagem para ti, Carla, como é que tu imaginas, num 10, 15 anos, que se poderá evoluir o trabalho, não só o teu, naturalmente, mas o trabalho de toda uma geração de gente que nós mostramos na exposição, muito qualificada, que estava nos últimos 10 anos a criar sustentação e mostra muita qualidade no trabalho que estava a fazer, quando nós, exatamente deste lado do Atlântico, estávamos a começar a conhecer e a valorizar e a ver troca. Aliás, há um conjunto de colaboradores que vão, arquitetos que trabalham no Brasil, vieram trabalhar cá, trabalham aqui, vão trabalhar para o Brasil, e que agora, neste momento político, se pode ficar interrompida. Como é que tu imaginas que esta geração poderá avançar num futuro próximo? Eu acho que pode acontecer, não sei se Portugal foi assim, mas eu me lembro da crise da Espanha, que teve uma geração inteira que teve que ir embora da Espanha, né? Para poder trabalhar, para conseguir trabalhar. Eu não sei, eu acho que
que aí, talvez aconteça isso, né? Não sei com esses escritórios que vocês já estão estabelecidos, mas com toda uma geração jovem, né, que eu estou falando. E agora, eu acho que vai ser um momento muito sombrio, muitos anos, né? Muitos anos de alguém que, para começar, vai acabar com o Ministério da Cultura, vai dar armamento para todo mundo, entendeu? É tudo, enfim, é um triste, menino, não sei nem o que dizer. Boa tarde. Nos trabalhos que você mostrou, a gente vê, vamos dizer, uma visão de poética que está, talvez, na tensão dos materiais, onde o vão, vamos dizer, está resumido à atração sem uma compressão que você tem no concreto, quer dizer, você não tem a rigidez, né, como na corda, e um outro lado que, pelo menos me pareceu assim, quando você mostrou a mina e quando mostrou os andaimes, e que faz algum paralelo com as imagens aqui das ilhas, que seria de uma certa precariedade, talvez, de um inacabado que está no temporário, quer dizer, uma poética que aí não está num exercício, vamos dizer, estrutural ou da forma, mas está numa outra dimensão, né? Essa poética, quando você fala da parede que corta a cidade e tal, você, não teria aí um outro caminho, talvez, que eu acho que tem no Sérgio Bernardes também esse caminho, onde realmente há a possibilidade de se pensar mais uma poética desse inacabado, uma poética desse precário, que teria esse lado do Brasil também, um outro lado do Brasil, marginal, vamos dizer. E, nesse aspecto, a gente poderia também ver que aqui em Portugal, na habitação social, essa poética do simples e do vernáculo até, né, também como um caminho um pouco diferente, que o próprio Cisa abandonou, talvez, em busca de um caminho mais escultural, né, mais de um exercício, um tour de force assim, da estrutura, né. Então, vamos dizer, há duas abordagens no seu trabalho? Você vê dessa maneira ou não? Eu não sei se eu vejo duas abordagens, não sei. Não. Eu não sei exatamente se tem duas abordagens, né? Acho que ontem Carlos falou muito diverso tudo, né? Muito diverso um trabalho do outro. E aí eu fiquei pensando nesse diverso, né? Porque que não sei se é diverso, é uma maneira de ver cada problema como um problema e o resultado é sempre diferente, né? O problema do banco, você vê que o banco foi feito na mesma época que a capela. O banco com toda essa carga que ele tem de peso e a capela extremamente leve, né? São dois apostos, né? na mesma exposição. Mas eu não vejo isso como um problema. São problemas diferentes, né? Não sei se vejo separado, não. Achas que sim? Se mais ninguém quiser colocar pelo menos mais uma questão, deixa-me só perguntar. Poderíamos dar por encerrada a sessão. Eu não sei que a Carla queira dizer mais alguma coisa. Eu, pela minha parte, tive muito gosto em estar presente. Se a Carla não quer dizer mais nada, concluímos por aqui. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.
Obrigada.